Bem-vindas! Salve Maria! Que alegria estarmos aqui para a nossa terceira live da jornada Minha Vocação. Vamos entrando. Felicidade estarmos juntos aqui nessa noite. E aí, pessoal? Como tá o coração hoje? Como tá a expectativa para o que eu vou trazer hoje? Conta aí pra mim, escreve aí. Oi. Oi. Quem tá aqui? Fala oi pra mim aí. Quero saber como foi o aproveitamento das duas lives de antes e agora, hoje. Muito boa noite. Que felicidade estarmos aqui. Hoje nós vamos avançar um pouco mais nesse conteúdo. Muito obrigada, Nath. Nós vamos avançar um pouco mais no conteúdo que a gente já trabalhou, né, nas duas lives. Primeiro, né, eu falei sobre como saber, né, o quanto que contei um pouco ali da história de Santo Inácio, né, em que Santo Inácio descobriu que há duas direções, né, que os pensamentos e os sentimentos nossos estão sempre, constantemente, num movimento antagônico dentro de nós, que é essa dinâmica do combate espiritual, alguns nos levando e nos atraindo para longe de Deus e para um projeto que se localiza, que está apenas no mundo, e o outro nos levando e nos atraindo para mais perto de Deus, para um projeto de céu e de serviço a Deus, tá? Então, todo esse trabalho com o discernimento inaciano é para se ordenar, para nós nos ordenarmos para o serviço a Deus, né? Para verdadeiramente estarmos a serviço de Deus e não corrermos o risco de fazer daquele sonho nosso de ser família um ídolo, em que nós vamos nos valer de Deus para alcançar o desejo do nosso coração, mas não consagrar o desejo do nosso coração a Deus, sabendo que Deus nos criou e inscreveu esse desejo no nosso coração para que nós o realizássemos, mas não por nós mesmos, não só para nós mesmos, não só para a nossa própria felicidade, mas para a glória do reino de Deus, né? Que é também, que tem como consequência a nossa felicidade, tá? Então, ontem nós falamos também sobre a questão dos sentimentos que nós temos, né? Durante essa espera, né? Do quanto que a gente, por exemplo, só um minutinho aqui para eu beber minha aguinha, né? Desses sentimentos que a gente tem, que a gente acaba tendo de impotência, de que talvez Deus não queira que a gente seja família, de confusão, de medo, de tristeza, muitos desses sentimentos, frutos de opiniões dos outros sobre nós, a questão da idade, de como nós, quando éramos mais novos, isso, Tayane, quando nós éramos mais novos, não pensávamos em ser família, nos disseram, por exemplo, que a gente deve desconfiar dos homens, né? Ou outros tipos de vaidade, né? Não nos ensinaram que nós somos feitos para ser família, né? Que a base da nossa vida ali no serviço a Deus, no sentido... Tem pessoas que podem escolher a vida religiosa, sim, que é um caminho extraordinário, mas a vocação ordinária de toda pessoa é constituir família, é ter filhos, né? É pensar o quanto isso é bom, o quanto isso é reto. E como a gente vive numa sociedade
toda maluca no que diz respeito a esses conceitos que foram sendo construídos, quer dizer, desconstruídos ao longo de mais de um século, de séculos até, esses valores de família. Hoje a gente experimenta esse efeito dessa desconstrução. Então, quando a gente era criança, a gente via nossos pais, a gente pensava, eu também ouvia outras famílias, e a gente pensava, eu também vou ter minha família, também vou ter meus filhos. Você pensava isso? Que você automaticamente, claro que vai ter, como vão ser os nomes dos meus filhos, né? Conta pra mim aí como que era. Então, hoje, o que eu vou falar aqui é sobre os erros mais comuns de crenças que nós adotamos e posturas que nós adotamos que podem nos estar impedindo de conhecer a vontade de Deus e de contribuir para a realização dessa vontade de Deus. Então, existem, por exemplo, mentalidades que são extremamente racionalistas, naturalistas, uma coisa como se Deus não nos falasse. Perdão. Só um minutinho, gente. Como se Deus não nos falasse, né? Então vocês estão falando aí nos comentários sobre a questão de que os evangelhos pareciam estar em consonância com aquilo que eu lhes disse. Peraí, gente. Engasguei. Eu tenho um problema nas cordas vocais. Porque eu era professora, eu dava muita aula, falava muito. E às vezes quando eu falo muito acontece isso, ou que eu falo rápido. Desculpa, tá? Então, voltando, gente. Essa coisa que vocês falaram, né? De o evangelho casar com aquilo que eu estou falando, né? Porque o caminho, o mundo espiritual, ele vai dialogar com tudo aquilo que a gente vê e ouve, entendeu? Aquilo vai, de alguma maneira, comunicar conosco, entendeu? Então, eu trouxe aqui para vocês realidades que são da fé, que são um convite para uma adesão mais profunda, para procurar ouvir a Deus em primeiro lugar, né? E falei, e é uma das coisas que eu tô aqui dizendo, da questão dos nossos erros mais comuns, de acreditar que aquilo que tá no nosso íntimo, aquilo que a gente mais deseja, que aquilo é algo que é só nosso, que não está em Deus, que não vem de Deus necessariamente. E isso é um equívoco, né? Então, a gente fica descrente pensando que talvez a gente não mereça, ou que talvez aquilo é bom demais para ser verdade, para nós, quando a gente foi feita para aquilo. Por isso que o Evangelho de Tomé vem e diz, né, para que creiamos. Porque o problema diz que a gente não se conhece o suficiente para saber que somos feitas para aquilo mesmo, né? Igual eu entender, né, que eu sou feita para aquilo, que Deus realmente está me chamando, que esse sentimento, esse desejo forte é Deus me chamando, mas Ele quer que a gente vá saber, né? Vá procurar, né? E isso também a gente muitas vezes é educada pra não casar, porque a gente ouve relatos de pessoas que são muito descrentes sobre a felicidade no matrimônio, como se só houvesse traição, só houvesse coisa ruim.
Como se a família fosse os piores exemplos de família que a gente vê, e não é isso. Como se a gente não pudesse confiar em ninguém, que as pessoas vão fazer mal pra nós, né? Claro que a gente tem que estar madura, tem que saber com quem nos relacionar. Mas não é assim. Quando a gente conhece a nossa vocação em Deus e a gente faz um caminho espiritual com Ele de discernimento, vem aquela ocasião em que a gente vai também reconhecer quando vem a pessoa certa, mas a gente precisa se preparar, conhecer a partir de Deus quem nós somos, né? E o que Ele nos chama a fazer, pra gente não ficar confusa, pensando que é só um desejo nosso, pensando que é uma coisa que pode ser uma criação nossa, quando é uma vocação. Então nós precisamos discernir. Discernir é justamente distinguir uma coisa da outra e adquirir uma convicção a respeito do que verdadeiramente, de quem somos e do que devemos fazer de nós. E esse conteúdo sobre Santo Inácio, esse conteúdo aplicado à vida de oração, essa proposta da imersão Epifania, ela é uma vivência que vai te dar essa possibilidade. Entendeu? Porque também aconteceram tantas coisas na igreja desde a década de 60 pra cá que essa coisa da vida interior, ela passou a ficar como que num lugar secundário, e a gente não tem muito mais essa pegada, né? Assim, de ouvir de Deus. A gente não tem essa orientação nas igrejas, por exemplo, né? De ouvir de Deus, né? De entender que essa vocação é a coisa mais importante da nossa vida, sem a qual a gente sente que vai estar faltando alguma coisa, que a gente nasceu para isso, foi feita para isso e precisa conhecer essa vocação e então realizá-la. Correto? Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Né? Então, isso aí que a Carolina tá falando sobre castração, medo da mulher de ser dominada pelo homem, isso aí é um discurso feminista que de alguma maneira perverteu a nossa identidade, né? Então nós temos que recobrar nossa identidade em Deus, na medida que Deus nos ilumina por dentro e nos vai curando também, gente. A verdade é que a gente tem muita coisa no coração e nas experiências de vida que a gente tem que atribuir um sentido novo, curar, ressignificar, mas a gente às vezes não tem força de fazer isso só através de um tratamento assim, de terapia, uma coisa natural, porque só da maneira natural, através de reflexão, através de memória, de algumas técnicas terapêuticas, isso não basta, porque é tão profundo que atinge a nossa relação com Deus, porque igual eu disse ontem, a gente fica pensando, ai, Deus que permitiu esse mal na minha vida, porque Deus permitiu. Senhor, porque o Senhor permitiu isso que acontecesse? Será que o Senhor não quer, né, que não é da tua vontade, que eu seja feliz, que eu tenho minha família? Então, a gente começa a confundir essas experiências de frustração, né? Mas essas experiências de frustração tem tudo a ver com isso da gente ser criada para não ser esposa, né? Porque a gente não conhece a nossa vocação. E todas somos criadas para... Toda mulher, ela é esposa. Pelo menos esposa de Cristo nós somos, né? Então, todo esse feminismo, ele nos impede de conhecer. Ele nos impede de admitir aquilo que está dentro de nós. Isso é um erro. Então, através da imersão Epifania, por exemplo, vocês vão identificando. Deus também vai trazendo cada uma dessas coisas que incomoda, que impede, que são crenças limitantes ou que são feridas, né, emocionais, que geram uma espécie de imaturidade. Isso tudo vem à tona, são os conteúdos que estão dentro de nós e que nos estão influenciando, sem que a gente tenha consciência de o quanto eles nos influenciam. E aí a gente vai poder reconhecer, deixar Deus tocar e mostrar por que Ele permitiu, pra quê, não por quê, mas pra que Ele permitiu, em vista de um bem maior, em vista de uma maturidade, de um crescimento teu. Agora, pra que você verdadeiramente seja essa mulher, né, que é a mãe
que é a esposa, você é chamada a ser como que a igreja, a pedra. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É sobre a mulher que a família é edificada. Então, se a mulher não sabe muito bem quem ela é, o que ela quer, o que ela não quer, o que ela aceita, o que ela rejeita, quem Deus chama ela a acolher, quem Deus chama ela a rejeitar, se ela não tem essas convicções muito bem formadas, se ela não tem um apoio para poder formar essas convicções bem, ela não consegue ser a pedra da família, que é o coração da família. É a base na qual a família se estrutura. Entendeu? Porque o homem, ele é aquele que por fim decide, eu vou me casar com essa mulher. Quem decide casar por fim é o homem, né? O homem que decide, agora eu vou escolher só essa mulher para eu estar com ela pro resto da minha vida. Ele vai escolher aquela mulher com a qual ele vai sentir firmeza, sabe? Segurança de que ele pode entregar a vida para ela, porque ela está firme com ele, ela não vai mudar de ideia, não é só um sentimento. É um projeto de vida sólido, um projeto de vida para a eternidade. Entende? Então, toda essa verdade sobre o matrimônio que hoje é como que combatida, muitas vezes até tida como opressora para a mulher, na verdade, o local em que a mulher é a rainha. Porque matrimônio vem de mater, vem de mãe, é o ambiente adequado para que a mulher possa amar. É a garantia que a mulher precisa para ela se dar para um homem. A gente não pode se dar para alguém que não decidiu ficar com a gente para a vida toda. A gente vai se dar para alguém sabendo que em algum momento a pessoa considera que talvez ela possa não querer mais ficar com a gente. Não tem jeito. Ou eu costumava dizer pro meu marido isso, eu falei pra ele, eu tenho a mim mesma para me dar, mas só inteiramente, não uma parte apenas, e só para aquele que vai ser capaz de receber inteiramente. Então, essa segurança, essa convicção de que você aceita apenas isto para se relacionar, mas que você tem um mundo para dar, mas apenas neste contexto em que você vai ter a segurança, o ambiente adequado para conseguir ser quem você é, sem estar sob ameaça de que se você fizer alguma coisa, você vai ser substituída como se fosse fazer alguma coisa errada no emprego e aí você é trocada. Não. Por isso que em Deus, buscando em Deus, ele indica também alguém. Ele indica aquela pessoa a quem você pode amar primeiro em Deus, entende? E aí ele vai te guiando, entendeu? Agora, o que eu quero saber é o seguinte, dentro de todas essas coisas, o que te impede ainda de dar um passo como esse, de entrar na Imersão Epifania, por exemplo, para conhecer todas essas coisas que você precisa conhecer para conseguir estruturar a tua identidade e também saber se colocar diante de quem te apresentar, de quem Deus te apresentar, né? Saber quem é aquele quando Deus te apresentar. O que que te impede ainda para te dar esse mergulho? É o que? Às vezes muitas mulheres também, elas não priorizam esse tempo com Deus esse tipo de tempo do dia a dia que ela precisa para poder estudar isso, para poder se dedicar para esse mundo do desenvolvimento espiritual. Porque tem tantas outras coisas, tem esporte, tem saúde que a gente tem que fazer, porque a gente vive numa sociedade que a mulher tem que ter 1 milhão de coisas, ela tem que estar fazendo academia, tá bem, tem que trabalhar, ganhar dinheiro, ela tem que fazer tudo maravilhoso. Então, assim, pra gente poder se desenvolver em alguma coisa, a gente tem que dedicar para aquela coisa e deixar outras coisas como que secundárias por um tempo, pra gente poder adquirir uma maestria naquilo que a gente tá aprendendo, pra poder conseguir se desenvolver, percebe? Isso gera as outras coisas, depois você reencaixa, mas a gente tem que saber colocar isso como o mais importante.
Então, o que te impediria de verdadeiramente entrar, por exemplo, na imersão epifania e fazer essa vivência como ela tá ali proposta, para que você possa verdadeiramente adquirir convicção de várias coisas das quais você tem dúvida hoje e viver a espera sabendo pelo que você espera, sabendo por quem você espera, também apta a amar, a se dar pro outro, porque é o seguinte, gente, pensa comigo, amar verdadeiramente como Deus nos chama a amar a partir de Cristo, sabendo que Cristo te chama a amar uma pessoa, porque você tem aquela experiência interna com Deus e Ele te indica, você adquire aquela convicção e você também vai junto com outras pessoas que fazem essa mesma vivência. Quando você fraquejar, você tem a pessoa que já te escutou, que já te acompanhou, que já sabe que você passa por isso. Então, quando você oscila, sente medo, sente dúvida, aquela pessoa te fala, não, continua, não duvida, tenha fé, porque esses assaltos de medo, esses assaltos de dúvida, eles vão acontecer até quando tudo já tiver acontecido. Tipo assim, tá no último minuto. Eu tinha aluna minha que tava com um casamento marcado, faltando um mês, ela falou, será que vai acontecer alguma coisa, vai dar tudo errado? Assim, ela tinha esses medos, entendeu? Exatamente porque é incutido em nós que da experiência de família vão acontecer violências, vão acontecer as coisas mais terríveis do mundo, entendeu? Só que quando a gente tá trilhando um caminho com Deus, vem também aqueles pensamentos contrários que nos querem impedir de alcançar aquilo que Deus tem pra nós, entendeu? O que Deus quer, porque através daquilo nós vamos dar um sinal dele, entendeu? Um sinal, nós vamos ser um sinal dele no mundo. Faz sentido? Então, é disso que eu quero te falar. Então, assim, é preciso não temer, tá? Então, o que passou já não volta, mas precisa ser curado e precisa ser reelaborado para que você, quando for conhecer, receber o novo, você esteja saudável, consciente, já esperando, como aquelas virgens previdentes que ficam com o óleo já sabendo que a qualquer momento Deus vai trazer aquela pessoa com quem viver isto, entendeu? Mesmo preparada, forjada para isso, através de um tempo, um caminho de preparação, de vivência interior, de contemplação dessas realidades, e não distraída na academia, no trabalho, pensando na saúde, pensando em coisas externas só, mas voltada para a palavra de Deus, para o rosário, para a escuta, para o reconhecimento do que se passa no teu interior, para esse processo todo de cura e transformação interior, em que você vai, ativamente se tornando cada vez mais apta para dar o teu sim a Deus na hora que o Senhor te chamar e te mostrar. E também, muitas vezes, quando Deus vai te apresentar quem é essa pessoa e vai te indicar, e você sente aquela inclinação de que é aquela pessoa também, ser capaz de não ficar desconfiando, mas de interceder pela pessoa, sabe? Crer na conversão, pensar no matrimônio como que ele verdadeiramente é, que é um caminho para que ambos, não para que sejam felizes, nem para que se façam felizes um ao outro, mas para que ambos tenham filhos, formem seus filhos na fé e para que juntos se apoiem no caminho de santificação. Então, mesmo que o outro não tenha isso claro para ele, tá? Se você tiver isso claro para você na vida e você disser para ele, né, quem você é, o que você quer, o que é o matrimônio para você, como é que você, né, se guarda e guarda o melhor de tudo que Deus coloca no teu coração para essa única pessoa com quem você vai partilhar a vida, né? É um tesouro, entendeu? Você tem que entender que nutrir isso em você é um tesouro, você se torna, de fato, uma princesa, porque quantas outras mulheres se nutrem e se preparam assim para receber o homem a quem elas vão amar por amor a Deus? Talvez quantas outras mulheres vão olhar para aquele homem que Deus te indica com esse olhar de benevolência e de salvação, de santidade que você olha?
Só que você precisará verdadeiramente se comprometer. Entende? Então, por exemplo, quando eu fui quando eu tava assim devastada por essas experiências tristes e envolta em vários desses erros que eu falei pra vocês, que são erros a gente fica com erros de concepção de mundo por causa das nossas experiências de frustração. Então eu tava com todos esses erros como que fantasmas me rondando o coração e querendo seguir pelo caminho que Deus iria me indicar. Querendo seguir pelo caminho que Deus iria me mostrar qual era. Apenas, não mais fazer a minha própria vontade, não mais querer fazer acontecer, ou esperar tudo que o outro me percebesse e tal, ou tentar fazer as coisas para atrair o outro de uma maneira. Não mais. Apenas ali buscando em Deus o caminho que ele queria, porque eu não queria cometer de novo os mesmos erros, nem agir igual, achando que agora eu ia ter um resultado diferente. O que eu fiz? Mesmo sem ter muito dinheiro, eu coloquei o dinheiro que eu tinha naquilo ali, tá? Então assim, por que eu ofereço isso pra você é pago? Porque eu também preciso de usar tempo da minha vida aqui, né? Pra eu me dedicar a isso, estudar, pra ter o meu trabalho integrado aqui com a minha família. Mas eu não conseguiria te dar isso que é o melhor que eu posso te oferecer, né? E também te ouvir lá no WhatsApp quando você vai depois lá dentro da Epifania vai falar o que você tem vivido, partilhar suas dúvidas. Eu não poderia disponibilizar esse tempo, essa dedicação, se isso não fosse um trabalho, entendeu? Se isso não tivesse o seu preço, como eu poderia te oferecer isso? A partir do que eu vivi, até hoje eu continuo a pagar por isso, porque esse tipo de serviço na igreja diretamente de um acompanhamento tão profundo, tão especializado, não se tem sem que haja cursos que você pague, entendeu? E eu não posso, eu sou uma mãe de família, eu não posso parar para me dedicar voluntariamente a isso, então ele tem um preço, tá? Esse preço eu vou contar dele, entrar na questão do preço e tudo mais só amanhã, mas hoje, né, eu agora quero entrar um pouco na questão do conteúdo mesmo do discernimento. Santo Inácio então fala que a gente deve aprender a identificar todas essas coisas que acontecem dentro de nós e colocá-las à luz da palavra de Deus, à luz da presença de Deus ali, mas tentando mesmo imaginar e entrar na cena do evangelho. E aí eu ofereço para vocês ali esse conteúdo, esses textos que escolhem ali os melhores textos do evangelho para poder gerar em você experiências de milagres, experiências em que Deus te toca e te transforma e te ilumina por dentro. E você adquire certezas que são dadas de modo sobrenatural pela experiência de oração. Infelizmente, parte da nossa igreja desacreditou dos milagres, desacreditou do inferno, desacreditou do céu, do sacrifício por amor ao irmão. Se fala muito das obras ali como um ato externo, mas não daquilo que brota do coração, que se conhece em Deus, como se Deus não fosse um Deus que nos fala lá no íntimo. Ele fala e Ele nos quer falar, tá? Então, como eu ia dizendo, Santo Inácio, ele ensina que a gente deve, então, identificar esses pensamentos e sentimentos antagônicos que estão dentro de nós para depois avaliar quais vêm de Deus e nos levam para Deus. Aí todo o conteúdo que vai nos ajudar a conseguir fazer essa avaliação tá no curso. Você precisa tirar um tempo para estudar, para compreender, para conseguir fazer essa avaliação, para avaliar quais os pensamentos que você vai acolher, sentimentos que você vai acolher, crenças que você vai acolher e que vão favorecer a realização da tua vocação, e quais você vai rejeitar, porque estão a impedir que você nutra a tua esperança até que Deus a possa realizar, porque quem espera por alguma coisa clara que Deus mesmo lhe dá, igual no meu caso.
quando eu fui lá e comecei a fazer os exercícios espirituais, eu perguntei, porque a gente tem um momento ali em que a gente faz um pedido de graça e a gente pergunta alguma coisa que a gente busca na experiência de oração, aquela resposta. E ela, às vezes, vem em forma de uma iluminação e de uma paz e de um conhecimento que você sabe que vem de Deus, que não vem de você, porque você não tinha aquele conhecimento em você. E nem é um esforço de interpretação seu, é uma luz que vem de Deus diretamente para você. E você vai identificando que é o Senhor dentro de você, porque Jesus, ele tá vivo, ressuscitado verdadeiramente. Pelo batismo, nós somos a habitação da Santíssima Trindade. A vida interior, essa entrada no castelo, essa experiência de ouvir a Deus, ela de fato, ela é igual aprender uma língua estrangeira. Quanto mais você faz, mais você sabe fazer. Entende? Só que você precisa de ter com quem partilhar. Ter outras pessoas que estão buscando santidade como você. Ter outras pessoas que valorizam ser esposa e mãe. E que valorizam olhar com boa vontade a pessoa do homem. Como você. Em vez de todo mundo toda hora nutrir só desconfiança. O tempo todo de que não tem mais jeito, que já passou da idade. Meu Deus! E aí também você vai ter que se blindar das pessoas desconfiadas para todo lado, que é o que e sem fé, que é o que a gente mais vê. Você vai ter que se blindar e se sabe, as coisas que quando o projeto de Deus, pensa lá quando Nossa Senhora ouviu do anjo que ela ia ser mãe de Jesus. Imagina se tivesse um ambiente todo o tempo todo falando coisas contrárias a isso para ela, que aquilo era impossível, que Deus não fala com ninguém, e não sei o que, entende? Então, assim, esse ambiente adequado para conseguir ouvir a Deus, pessoas que também creem e tal, isso é necessário, porque aquela semente é colocada. Vocês lembram aquele evangelho que a semente de Deus, ela é plantada, mas aí ela tem os vários lugares em que ela é colocada. Ela pode ficar entre as raízes, ela é sufocada pelas preocupações do mundo. Ela pode ficar ali na superfície, os pássaros vêm e comem. Lembra? Então, assim, a palavra de Deus tem que cair em terra boa, em terra fértil. E nós temos que nos fazer terra fértil. E é isso que a gente vai fazer através do curso Imersão Epifania. Tá bom? Terra fértil. Aprender a ser terra fértil. E aí Deus vai fazer através de nós a obra dele. Porque toda obra que Deus faz, ele faz por meio de colaboradores humanos. E ele quer que cada um de nós, ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E também ele quer, a messe é grande, os operários são poucos. Então ele nos chama, a cada um de nós. Só que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Por quê? Porque poucos são aqueles que deixam as outras coisas e priorizam isso. Entende? E verdadeiramente dão relevância a isso. Agora a gente põe dinheiro em tanta coisa. A gente acha tanta coisa fundamental. A gente gasta 8 horas ali no processo de sobrevivência, de trabalhar, e fica nos gastando a vida naquilo. E aonde que isso vai dar? Entendeu? Que horas que a gente vai parar para poder dar um mergulho e verdadeiramente ver o que Deus quer que a gente faça de nós, quem somos para Ele, entendeu? Com a ajuda adequada para poder conhecer a nossa vocação e quem sabe, a partir de conhecê-la, realizá-la, porque sem conhecê-la não podemos realizá-la. E de que modo? Porque a vocação matrimonial é assim, a vocação de casar com alguém específico, não a vocação de casar com alguém qualquer um que queira também casar. Não é assim. Assim como você é querida por Deus e Deus chama de modo personalíssimo, Deus também ama o outro de modo personalíssimo. Então, o plano de Deus é perfeito, tá? Então, Santo Inácio fala, a gente então precisa ter o conteúdo, o conhecimento para atribuir significado a esses pensamentos e sentimentos e decidir. Então, agir. Acolhendo ou agir rejeitando. Então, sustentar aquilo na hora que as coisas, para aparentarem, não estarem bem de acordo. Mas é porque a palavra de Deus, ela tem o tempo para acontecer. Ele te falou agora, você tem que guardar no coração, igual Nossa Senhora. Maria meditava as coisas no coração. Olha como Maria tinha fé. O anjo falou para ela que ela estava grávida. Aquilo bastou. Ela não tinha ultrassom, não, gente. Ela não tinha ultrassom, não. Ela não tinha teste de gravidez, não. Como que ela sabia que ela estava grávida? Só porque o anjo falou. Entendeu? Aí Deus fala no teu coração, você precisa de todas as provas para saber que aquilo que Deus falou é Deus falando. Entendeu? Então não tá certo. A gente tem que aprender a identificar a voz de Deus dentro de nós para segui-la. Faz sentido?
né? A gente tem que toda hora tudo mediar, tudo ter a outra coisa, tá? Então, assim, hoje eu vou contar, por exemplo, sobre que eu quero que amanhã você se prepare para vir aqui quando eu for contar o preço, quando eu for contar as condições, o que é que, né, os detalhes a mais do que tem lá. Eu quero que você esteja preparada, né, para vir dar o que tem. Isto é, prepara teu cartão de crédito. Não tenha medo de se gastar por isso não, sabe por quê? Porque você vai colher infinitamente mais. Então, eu te falo, não é por mim. Não é por mim, que eu falo com toda sinceridade. Porque o dinheiro não é o que é primordial pra mim. Não é, porque também, só que ao mesmo tempo eu não posso simplesmente propor, igual eu falei, tanto por uma questão minha que eu não tenho condições de oferecer gratuitamente e continuar trabalhando nisso, quanto porque muitas vezes as pessoas que não se implicam pagando ali aquilo verdadeiramente, elas também não priorizam aquilo verdadeiramente. E tem gente, inclusive, que até... Eu vou abrir as inscrições amanhã, tá? Não fechar. Mas tem gente que até mesmo pagando, a pessoa ainda fica... não dedica. Não acha o tempo. Então não basta também só pagar. Tem que pagar, tem que fazer, que é o mais importante. Que é verdadeiramente se comprometer em fazer isso, em dar o teu melhor, em procurar aplicar aquilo, entendeu? É verdadeiramente achar, dar prioridade para isso, porque isso vai trazer um fruto que você não supõe. Não supõe, muito, transcende muito o que você é capaz de ver quando você ainda não deu esse mergulho, viu? Tá? Então, eu quero agora falar que então, quando fala, tem essa questão do impulso da ação, quando Deus nos convida a aderir pela fé, ou quando Ele prova a nossa fé, tudo que a gente faz, a resposta que a gente dá é muito relevante para que a gente ou progrida no caminho de Deus ou regrida, entendeu? Porque no caminho espiritual a gente não fica parado, ou a gente avança ou a gente regride. Entendeu? Então, estar parado muitas vezes significa ficar cada vez mais longe daquilo pro qual você foi feito. Tá bom? Então agora eu quero receber aqui a Andresa, que vai dar um depoimento dela pra vocês, como a Marcele deu ontem. Vai ser bem rapidinho. Vamos lá. Bem-vinda, querida. Salve Maria. Ei, deixa eu baixar aqui. Boa noite. Boa noite. A primeira coisa que eu vou te perguntar era: como era a sua vida antes do Epifania? Então, a minha vida antes do Epifania. Primeiramente, eu vou falar, né, que a minha conversão, né, o meu encontro pessoal com Jesus Cristo se deu em janeiro de 2016 e uma coisa inusitada aconteceu com tudo isso, né? Eu namorava, né, 6 anos, estava de casamento marcado, né, para o mesmo ano, em setembro de 2016. E depois que tudo isso se deu, né, foi uma coragem, né, que eu tenho certeza que foi de Deus, porque antes, né, eu carregava pensamentos assim, né, tô com aquela pessoa porque, né, com medo mesmo de ficar sozinha, tanto tempo namorando com aquela pessoa e tal. E aí tudo se deu, né? E aí começou a minha vida em Deus, né? É uma conversão mesmo que, né, que tipo assim, eu tive que fazer várias renúncias, né? Eu participei de retiros, eu tive a graça, né, desde o início da minha conversão, ter uma direção espiritual, né? Que isso assim me ajudou muito. Então, assim, comparando essa vida que eu levei até o Epifania, como que eu posso dizer? Eu não tinha uma base fortalecida e eu não tinha uma intimidade com o Senhor,
né, eu precisava de ouvir, né, dos meus diretores espirituais ou partilhar no encontro, né, de retiros e tal. Era desta forma. Então, eu percebi ali, com relação aos sentimentos, né, a paz, né, tipo assim, né, é isso e tal. Então, é mais ou menos isso, né, não estava assim fortalecido, vamos dizer assim. E Tá como mudo. você e como você tá hoje, né? Eu falei como você estava antes, como você tá hoje. Peraí, deixa eu só acertar o negócio aqui, peraí. Aí. Então, como eu estou hoje, né, com Epifania. Eu falo que o Epifania, ele foi um divisor de águas na minha vida. Ele veio no momento certo, né? Eu não imaginava, tipo assim, as maravilhas que eu fosse viver, né, com esse curso, né, com essa imersão. Então, eu pude, de fato, né, vivenciar esse encontro pessoal com Jesus, né? O próprio Senhor falando ao meu coração. E eu ficava deslumbrada, né? Eu sempre falava com a Paula, né? Às vezes partilhava e tal. É algo assim, sobrenatural mesmo. É uma emoção, né, que tomava conta do meu ser. E não tinha como duvidar, porque era uma convicção. Não tinha como duvidar, que não era ele falando comigo. E, e aí também, né? Eu, durante a Epifania, eu mergulhei de cabeça, né? As meninas da comunidade, né? A Paula, que sempre está próxima também. Eu mergulhei de cabeça no sentido assim, eu vivi para trabalhar e para viver as coisas de Deus. E um pouco antes, né, de tudo se dar, né, conhecer a Paula e tudo mais, eu pedi ao Senhor que me desse amizades em Deus, que partilhasse dos mesmos valores, né? Que eu, tipo assim, é porque assim, a gente no mundo, a gente falar dessas coisas para as pessoas que convivem no nosso meio é loucura. E eu, de fato, vivendo tudo que eu vivi, eu fiz uma exclusão mesmo, fui muito radical. Mas graças a Deus, né, o Senhor ele me deu várias pessoas, né, que partilhassem dos mesmos propósitos, dos mesmos valores que eu, e foi maravilhoso. Você teria alguma experiência que você gostaria, que você conseguiria relatar para as meninas, para elas terem noção? Porque a gente vai contando, fala que é sobrenatural, mas assim, mesmo assim, igual antes você não tinha ideia, né? Sim, Elas também, por não terem experimentado, têm essa dificuldade de imaginar o que seja, né? Como seja. sim. Então, assim, o que que aconteceu? Quando o Instagram da Paula apareceu para mim, olha só que providência, né? Foi dia 19 de março, dia de São José. E eu estava recém-terminada, né, de um namoro que, tipo assim, né, pelo fato de eu estar já vivenciando, né, eu vivia, assim, a prática das missas, né, engraçado, né, que nesse tempo, ano passado, eu já tinha proposto para mim mesma as missas diárias, porque foi tempo de quaresma. Então, eu estava ali com uma direção espiritual também do padre, e aí foi o que me sustentou. Então, diante desse término, que doeu mesmo no coração, eu senti uma paz muito grande. Então, eu tinha certeza que era da vontade de Deus. E aí, desse término, né, até o dia 19, que foi mais ou menos uns 10 dias, o Instagram da Paula apareceu para mim. E foi uma postagem do seu testemunho. E o que me tocou foi, que até você comentou aí hoje, mais cedo aí na live, que acontece? A gente está no mundo, né? São muitas pessoas que não têm conhecimento, né, da vocação matrimonial, né? Vivem as coisas superficiais, né? Futilidades, enfim. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, agora eu vou ficar na minha,
e vai ser o próprio Espírito Santo que vai me unir a esse escolhido de Deus para minha vida, né? Porque eu fui lá maratonar lá os stories, né, as postagens da Paula e ela falava sobre isso. E aí eu mandei uma mensagem para ela, né, comentando com ela um pouquinho, rapidamente da minha história, que eu tinha cancelado o casamento lá atrás e tal, e que eu estava recém-terminada e tudo mais. Então ela entrou em contato comigo, a gente começou as mentorias e aí de início a gente achou que não fosse essa pessoa, né? Mas de repente, né, diante de sinais, né? Porque como eu já estava em oração, sendo orientada por ela, e aí brotou uns sinais assim, e aí eu fui buscar discernir isso diante do Santíssimo, diante, né, das meditações ali que ela me propunha. E aí eu tive uma surpresa que o Senhor confirmou que era essa pessoa. E quando isso veio, nossa, aquela, tipo assim, eu estava em paz, mas quando veio que era essa pessoa, o meu coração, né, tipo assim, se abriu, né? Foi uma esperança que brotou, foi um fervor, foi um sim convicto que eu dei para Deus, entendeu? E aí eu comecei a minha jornada. E aí, logo depois, veio a Epifania, né? Porque eu comecei com a mentoria individual primeiro e depois eu me inscrevi no Epifania. E aí, nossa senhora, aí o que que acontece? A preparação, né? A gente sempre acha que a gente está pronto. E diante, né, dessa minha caminhada, desde 2016 até aqui, eu pude perceber que o Senhor ainda quis trabalhar muitas coisas, né, na minha personalidade, na, nas minhas curas mesmo, diante das feridas, né, que vêm através das nossas famílias, né, e não só família de pai e mãe, porque graças a Deus aqui em casa a gente teve um bom exemplo, mas né, vem de gerações, né? Isso não tem como a gente separar. Então, eu tive muitas curas relacionadas, né, a parte por parte de mãe, por parte de pai, curas assim que foi muito significativa para mim que eu tive no Epifania, foi, por exemplo, eu buscava a Deus, mas eu buscava o Senhor, era como se fosse algo assim, se eu não buscar, eu não vou, eu não vou conseguir a graça, sabe? Então, assim, eu fazia isso de uma maneira inconsciente, mas aquilo ali me incomodava. Então, eu tive uma meditação de epifania que o Senhor me curou disso. E foi um choro, assim, tremendo, foi ele falando comigo, eu te amo do jeito que você é. O mínimo de que, né, o mínimo que você faz por mim, para mim, sabe, é tudo, né? Então assim, você é uma pecadora amada, né? Creia nisso. Então foi uma libertação muito grande isso para mim, sabe? Foi bem assim significativo e várias outras coisas também. Na questão do José, particularmente dela, assim como o da Marcele ontem, a gente, ontem pela experiência com a Marcele, por mais que seja importante, interessante para vocês saberem e alimenta essa curiosidade, isso é bom que a gente não abra muito, gente, tá? Porque todo esse processo interno da espera, ele é um processo como numa gestação, é algo muito frágil, tá? É algo muito íntimo. Então, são coisas que não dá pra gente ficar assim contando. Você também vai ter o teu processo, você tem o teu processo, ele é para você vivê-lo e contar para quase ninguém, para viver de um jeito muito silencioso, tá? Porque tem que ficar incubado ali, você precisa guardar no coração, tá? Por isso que não é bom assim que a Andresa entre em muitos pormenores, tá? No que diz respeito a
as questões mais específicas. Eu percebi isso ontem também na nossa conversa com a Marcele, porque acaba expondo ela um pouco a gente querer tentar responder algumas perguntas que geram curiosidade. Isso aconteceu com a Marcele ontem. Por mais que ela, né, se esforce e queira fazer, isso não necessariamente é algo que é confortável para ela, tá bom? Querida, então, muito obrigada. Agora, eu quero que você deixe uma mensagem para as meninas. Né? Deixa aí uma mensagem para elas, o que você falaria, né, para elas a partir da Sim. tua vivência, né, de você mesma, de quem você é hoje. Então, meninas, não tenham medo. Decidir, né, querer fazer a vontade de Deus é algo que nos custa, né? Não é um caminho fácil, mas vale muito a pena, porque o Senhor, ele nos transforma, né? Ele nos deixa, ele nos deixa plenas, sabe? No sentido assim, vai ter choro, vai ter sacrifício, mas vale a pena a gente conhecer, né, a vontade de Deus, porque só assim a gente vai ser feliz plenamente, né? E isso é estampado, não tem como duvidar, mesmo em meio circunstâncias assim difíceis, né, Paula? De aflições, de angústia, de espera, mas a paz que nos é dada, entendeu? Faz a gente prosseguir, porque ele fortalece. Então, assim, a importância, né, da gente viver bem os sacramentos. Eu fui uma pessoa, assim, né, de missas diárias também, de rosários, jejuns, penitência, entendeu? Isso fez parte da minha vida. Foi uma rotina de oração, assim, muito, muito profunda. Louvor a Deus por isso, porque tudo é graça dele, né? E assim, e também tem uma coisa, muita gente faz esse monte de coisa, mas não sabe claramente o que o Senhor está pedindo, né? E aí fica se esforçando, fazendo muita missa, muito coisa, mas ainda assim não está claro a respeito do que Deus lhe pede. Então, É é muito importante a importante direção, né? é importante a gente saber por que, né? Esse processo todo é necessário, porque senão a gente se gasta com a vida espiritual, às vezes pedindo o sonho de um modo geral, só que Deus quer um conhecimento nosso dele e de nós por meio desse conhecimento dele e da missão também. Ele Sim, quer mesmo que a gente avance, né, Andressa? com E aí faz certeza. diferença. Aí a gente vai fazer essas outras coisas, a gente faz com um outro tipo de espírito, não é de uma maneira como se a gente, igual você falou, que foi curada, como se fosse uma troca com o Senhor, né? Não, não. E foram várias curas que eu recebi. Nossa, várias curas mesmo. Coisas que a gente não imagina, mas eu vejo que é tudo um preparo, que é tudo providência, né? É tudo providência dele. Até de ferida que você não sabia que tinha, né? Exato. Então, assim, a gente sonha, né? A gente sonha e aí você vê que, nossa, isso aqui tá ligado com aquela meditação que eu fiz. Olha esse sonho aqui e tal. Então, assim, é muito maravilhoso. É sobrenatural, né? É o sobrenatural em nós. Tá bom, minha querida, muito obrigada, Por Andresa, pelo nada. seu tempo, depoimento, alegria. Um beijo. Beijo. Com Deus, Nossa Senhora. Queridos, então, como eu disse, eu não vou entrar muito na questão pessoal dela, tá? Porque é melhor que nas convidadas isso não aconteceu com a Marcela ontem. Eu acabei ficando um pouco incomodada de ela expor o processo dela assim, tá? Porque não convém. Eu não gostaria que outras pessoas também, talvez aquilo não tenha sido tão bom para ela, tá? Então, agora eu vou contar para você, antes da gente concluir, que logo a gente já vai encaminhar para concluir. Eu vou contar para você o seguinte, para você se preparar para entrar amanhã. Qual que vai ser o presente que eu vou dar para a primeira que entrar, aquela que comprar a imersão epifania? Eu vou abrir, tá aberto. Vamos lá, tá disponível para compra. Aquela que comprar e for a número 1, ela vai ganhar uma sessão de mentoria individual e ela vai ganhar 2 meses na comunidade, tá? A mentoria individual hoje tá 450, tá? A sessão.
E a comunidade, ela custa também 450 o mês. Ela tem encontros de mentoria em grupo e também um conteúdo todo lá dentro da minha orientação, um conteúdo com contos para a formação desse imaginário, dessa expectativa, né? Desse sonho ali, dessa projeção do que Deus há de fazer, tá bom? Então, a pessoa que comprar, em primeiro lugar, ela vai ganhar essa mentoria individual e ela vai ganhar também 2 meses dentro da comunidade, tá bom? Quem as 5 primeiras vão ganhar também a mentoria em grupo. Então, quer dizer, a primeira ganha o que as 5 primeiras também vão ganhar, né? Então, a gente vai ter. Então, a primeira vai ganhar também a mentoria em grupo, né? Mas as 5 primeiras vão ganhar uma mentoria em grupo para eu ouvir também os casos, vocês partilharem, né? E um mês, cada uma das 5, das outras 4, né? Que eu já falei da primeira, vai ganhar também um mês na comunidade, né? Que tem encontros. Enquanto está fazendo a Epifania, pode também vir, né? Nas partilhas semanais da comunidade, que acontecem sempre às segundas e terças. A pessoa escolhe um dia e vem de 7 da noite às 9 horas da noite. Segundas ou terças, a pessoa vai escolher, tá? Sempre a pessoa escolhe e ali a gente faz as partilhas dessa experiência espiritual. E as primeiras 10 vão ter acesso ao meu curso, que foi o primeiro curso sobre os exercícios espirituais e também sobre a vocação matrimonial, que é o curso Medite até Casar, que é um curso mais extenso, mas é um curso muito rico, que tem ali todo o conteúdo dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Quanto a Epifania não é do conteúdo dos exercícios inteiro, mas é focado no discernimento da vontade de Deus. Tá? Ele é focado na experiência, para dar uma experiência espiritual e de conhecimento necessário apenas para conseguir discernir, para saber verdadeiramente qual é a vontade de Deus a respeito do desejo de ser família ou de alguma outra situação importante da sua vida que você queira trazer para esse discernimento e aprender o discernimento em si, tá? Já o Medite até Casar, que hoje eu troquei o nome para Quero Ser Família, que é o antigo Medite até Casar, que até nos stories para trás eu falei que a Joana falou, quando ela falou assim, ai Jesus, minhas moedinhas, aí eu fui e comprei o curso, era esse curso que ela falou. Então, ele tem, né, todos os exercícios espirituais de Santo Inácio, que aí você tem também uma experiência com os exercícios como um todo para conhecê-lo, mas que eles são fundados tem como foco a relação com Deus como um todo, não o discernimento particular da vocação, tá? O Epifania, sim, o discernimento da vocação, bem focado. E dentro desse Quero Ser Família, que todas essas primeiras 10 vão receber, tem também aulas minhas do livro 3 para Casar, explicando e contando ali, meditando sobre a vocação matrimonial nos desígnios de Deus, tá? Então, isso também, para quem entrar na Epifania, algumas dessas aulas sobre teologia matrimonial vão vir. Então, assim, aulas de teologia matrimonial, coisas que são importantes para você conhecer sua vocação e vivê-la, você vai ter também como bônus no Imersão Epifania, tá bom? Mas o Imersão Epifania, em si, ele é constituído de 24 aulas e 24 meditações que você faz juntas para poder aprender o discernimento. As meditações são as orações, tá? São orações guiadas para que você possa rezar com a palavra de Deus e se colocar ali numa relação direta com Jesus e conversar sobre esse discernimento que você procura fazer da sua vocação, nas suas mais específicas dúvidas, para que ele te esclareça, tá bom? Então, assim, só que isso tudo não vai funcionar se você não decidir verdadeiramente dar um mergulho e se colocar seu dinheiro, colocar seu tempo, dar sua dedicação para isso. E verdadeiramente ter essa questão da sua vida como a mais importante, porque você vai passar a tua vida toda lidando com a tua vocação como uma coisa que pode acontecer, pode não acontecer, ou ficar sempre assim pensando que oscilando, altos e baixos.
Ah, vai acontecer ou nunca vai acontecer. Ah, quem sabe magicamente acontece ou nunca vai acontecer. Não, é preciso mais consistência, mais segurança a respeito do que verdadeiramente Deus quer de você, a respeito disso e também o que ele tem para você e o que ele espera de você para que ele te dê o que ele tem para você. Faz sentido? Então lembra, amanhã é o dia e amanhã mesmo eu vou planejar uma aula, tá? E você não pode perder, porque só agora que eu vou contar, hein? Que para amanhã eu vou planejar que uma parte do nosso encontro aqui seja que você tenha mesmo uma meditação, que eu farei uma meditação, tá? Com vocês aqui, como que para demonstrar um pouquinho do que vocês vão vivenciar lá, tá? Então eu vou fazer uma meditação com você amanhã, por isso você não pode perder, que amanhã vai ser como que um gostinho daquilo que você vai experimentar lá. Só que só fazer essa experiência sensível e de busca de contato com Deus aqui não é suficiente, porque é preciso consistência, tá? Então eu vou demonstrar um pouco para você aqui amanhã, só que você precisa verdadeiramente tomar uma decisão na sua vida e agir. Porque sem você tomar uma decisão de que isso realmente é relevante e de que que você deve dar a devida atenção para isso hoje, agora, não vai funcionar. Entendeu? Você vai, esse estado que você tá aí não vai passar. Tá bom? Então te espero amanhã. Fique com Deus. Nossa Senhora. Boa noite. Salve Maria.